Muito obrigada, muito bom dia a todos. Agradeço muito o convite da Ordem dos Advogados, na pessoa do Sr. Dr. Jorge Manuel Pote, vogal do Conselho Regional de Lisboa. É um gosto voltar a esta casa, onde também eu já estive um dia, também fiz aqui a primeira fase do estágio da advocacia, precisamente neste edifício, e portanto hoje volto aqui com bastante gosto e com bastante prazer para um tema que também é da minha, ultimamente, que centra cada vez mais a minha atenção e onde se cruzam as áreas do direito e da medicina. Cumprimentar todos os presentes, naturalmente, os ilustres colegas da mesa, a Sra. Doutora Isabel Silva Mendes, a quem agradeço as palavras que me dirigiu agora, o Sr. Dr. Nelson Trezo, e depois as pessoas da assistência, o Sr. Presidente do Tribunal de Reção de Lisboa, as Sras. Presidentes da Comarca de Lisboa e de Lisboa Oeste, a Sra. Doutora Ana Chinita, também minha colega, os senhores advogados presentes, senhores e senhoras, os estudantes de Direito. Eu vou começar a minha intervenção, tenho a vantagem de ser a primeira e, portanto, naturalmente as atenções ainda estão mais viradas para aquilo que eu vou dizer, e, portanto, a minha exposição é essencialmente, baseia-se essencialmente num saber de experiência feito. Eu não tenho conhecimentos de medicina que me habilitem a falar com grande precisão da saúde e da saúde mental. No entanto, fui juiz de instrução criminal 13 ou 14 anos e os serviços de instrução criminal são uma espécie de serviço de urgência dos tribunais. E como em qualquer serviço de urgência, quer em tribunais, quer em hospitais, as decisões são sempre muito prementes, muito tomadas em cima da hora, e as pessoas também, os cidadãos que estão no tribunal também estão numa situação de grande vulnerabilidade e, portanto, é sempre um momento de grande tensão. Começo a minha exposição por vos contar uma história, talvez um bocadinho elucidativa daquilo que é a saúde mental ou daquilo que é a saúde mental nos tribunais. Há 21 anos, na comarca de Torres Vedras, eu e outros dois colegas, era um tribunal coletivo, fomos chamados a julgar um cidadão que tinha morto um vizinho da casa ao lado, entrou no pátio da casa ao lado, o vizinho, um velhote, falava com outros dois velhotes no pátio, ali estavam os dois de manhã, e este indivíduo entra no pátio e mata o vizinho com uma faca, espeta-lhe uma faca na barriga e matou-o. Sem nenhuma prévia discussão, sem nenhum prévio problema que existisse entre estas pessoas. Isto eu acho que é um caso que suscita alguma perplexidade, porque em regra há sempre algum motivo, há sempre alguma discussão prévia, há sempre qualquer coisa que faz com que aquilo aconteça, e neste caso não havia. Chegados ao julgamento, este indivíduo, mesmo quando é questionado sobre os seus elementos de identificação pessoal, não responde ao nome, não responde ao nome do pai, não responde a nada disso. E nós, enfim, interrompemos o julgamento e pedimos uma perícia ao IML para saber, enfim, se este indivíduo tinha alguma patologia mental e se teria que ser declarado inimputável. E como, enfim, a prisão preventiva já estava numa fase adiantada, quase a esgotar, eu telefonei ao diretor do IML pedindo-lhe que tivesse alguma atenção, alguma celeridade, porque, enfim, estava quase a estourar a prisão preventiva, e falei pessoalmente com ele e disse-lhe também da minha perplexidade perante um caso destes. Ele disse: "Nossa, doutora, passado, eu vou ser célere, vou-lhe mandar rapidamente o relatório", e passado uns dias ele ligou-me e disse: "Doutora, eu não posso ainda enviar-lhe o relatório, de qualquer maneira, eu já ouvi este senhor, já estive com ele e não me parece que ele padeça de alguma patologia mental". E eu disse: doutor, isso não é possível e tal, com certeza deve. "Não, doutor, eu vou ouvir a família, mas à partida talvez ele seja só um mau, talvez seja só uma má pessoa". E eu ainda retorqui e disse: doutor, mas provavelmente as pessoas demasiado más têm alguma patologia mental, não é normal, o ser humano é naturalmente bom e tal. E ele disse: "Não, doutora, não, olha, se formos por aí, qualquer dia até o amor é uma patologia mental, porque já viu que o amor faz sofrer, faz as pessoas terem
Eu ainda também nesta onda de brincadeira, não sei se ele estaria a brincar ou se estaria mal disposto, mas disse, pois, então se calhar, e ele disse, também se trata com Prozacs, com calmantes, com antidepressivos e tal, se calhar também é uma doença mental. Bom, a conclusão da história é que este senhor não foi declarado inimputável. O IML não concluiu que ele tivesse alguma patologia mental e, portanto, foi julgado normalmente, teve uma pena, não sei, devia ter andado pelos 25 anos, não recordo já bem, mas deixou-me sempre esta história um bocadinho alerta para o problema da saúde mental. E em seguida vou ler-vos aquilo que escrevi para hoje vos dizer, que talvez se continuasse a contar histórias demorasse mais que os 20 minutos, e portanto passarei a ler-vos o que escrevi acerca da anomalia psíquica e inimputabilidade em fases embrionárias do processo penal, nomeadamente no momento da fixação das medidas de coação. O tema da saúde mental é dos que mais me preocupa desde há muitos anos para cá, parecendo-me óbvio que o maior desafio do século XXI é o de lidar com a saúde mental ou com a falta dela. Na atual lei de saúde mental, substituiu-se a designação de pessoas com anomalia psíquica ou doentes mentais por pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, talvez numa tentativa de suavizar o problema premente ou procurando tão só responder a uma necessidade constante nas sociedades modernas de amenizar os termos. Seja como for, o impacto da saúde mental é demasiado avassalador e importante para que tentemos suavizar a problemática. A Organização Mundial de Saúde, em 2013, no Plano Internacional da Saúde Mental, definiu que a saúde mental é um estado de bem-estar no qual a pessoa materializa as suas capacidades e é capaz de enfrentar o stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade. Por oposição, os transtornos mentais são inúmeros, cada um com sintomatologias próprias, e são elas as perturbações de ansiedade, as perturbações do humor, as perturbações de controle de impulsos, as perturbações de hiperatividade, as perturbações psiquiátricas relacionadas ao uso do álcool, os transtornos relacionados com o uso de substâncias psicoativas, os transtornos alimentares, os transtornos mentais orgânicos, ou seja, as demências não só as reversíveis como as irreversíveis, como o Alzheimer, a demência vascular, etc. E, portanto, já vimos que a panóplia de transtornos mentais, e, enfim, não sou técnica nesta matéria, mas a panóplia é bastante grande e tem tendência a ser maior, porque eventualmente hoje também as patologias são mais diagnosticadas e as pessoas também procuram se calhar maior auxílio e portanto podem ver o seu problema mais diagnosticado, mas efetivamente a panóplia de transtornos de saúde mental é bastante grande. Ao nível do direito, a saúde mental encontra-se positivada em inúmeras normas, na Lei de Saúde Mental, Lei 35 de 2023 de 21 de julho, na Lei de Bases da Saúde, Lei 95 de 2019 de 4 de setembro, e no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o Decreto-Lei 52 de 2022, de 4 de agosto. Por sua vez, as consequências individuais, sociais e económicas ocasionadas às pessoas com problemas de saúde mental e aos seus familiares produz reflexos no mundo do direito nas mais variadas áreas, designadamente no direito civil, no regime do maior acompanhado, no direito penal, o problema da inimputabilidade, no direito constitucional e administrativo, designadamente os deveres e direitos do aparato médico-administrativo integrado no Serviço Nacional de Saúde, e também no direito do trabalho, designadamente nos afastamentos ocupacionais decorrentes da doença mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, sem saúde mental não há saúde e sem saúde não há vida digna. Diga-se também que enfrentamos hoje novos desafios decorrentes da evolução da medicina, prolongando-se mais a esperança média de vida. É evidente que no fim da vida a saúde mental tem tendência a escassear mais do que no início dela, e também uma vida mais pautada por desafios tecnológicos isola o indivíduo e torna-o cada vez mais vulnerável a patologias mentais, além de uma panóplia de substâncias lícitas e ilícitas que ameaçam de forma indelével a saúde mental. Nos tribunais e no sistema de saúde em geral, e no sistema de justiça em geral, somos confrontados todos os dias com pessoas que provavelmente terão necessidade de cuidados de saúde mental, mas à falta de um sistema de saúde eficaz, somos forçados a diagnósticos precoces dessa necessidade e a escolher, dentro de um catálogo limitado, o remédio adequado a essa aparente e não diagnosticada falta de saúde mental.
Quando o sistema de saúde falha, quando a assistência social falha, quando o apoio familiar não é presente ou eficaz, são sempre os tribunais, no fim da linha, a escolher a resposta possível. Talvez não ao problema de saúde mental, mas às necessidades da família e da sociedade em geral. E é precisamente aqui que falha a sociedade, o hospital e o tribunal, porque inexiste uma eficaz articulação de respostas e também parece que falha uma legislação que não se entrecruza. Os fenómenos da violência, abusos sexuais, toxicodependência exigem cada vez mais uma resposta conjugada do sistema de assistência social, saúde mental e de justiça. E, no entanto, estranhamente, parece-me que nem sequer ao nível do direito positivado há um mínimo esforço nesse sentido. O tema da anomalia psíquica, inimputabilidade, falta de saúde mental é verdadeiramente avassalador no sistema de justiça e deixa muitas vezes a amarga sensação de incapacidade no juiz, sobretudo nas fases mais embrionárias do processo penal, tema que agora me ocupa. Hoje é bastante comum, mais do que aquilo que as pessoas pensam ou de que é noticiado, que ao fim de poucos dias de uma participação criminal, um indivíduo seja presente a um juiz de instrução criminal para a aplicação das medidas de coação em situações de violência para com a mulher, para com os filhos, para com os pais. A aplicação de uma medida de coação, com vista muitas vezes a conter o perigo de continuação da atividade criminosa, é uma emergência a que os magistrados judiciais procuram responder, sendo o leque de remédios ao dispor bastante limitado. Em qualquer caso, diria que uma fatia considerável de cidadãos arguidos padece, pelo menos aparentemente, de uma doença mental. E digo aparentemente porque na fase inicial do processo penal, sem qualquer relatório médico nos seja facultado no momento do interrogatório e sendo o prazo em que o arguido tem que ser libertado muito escasso, a visão do juiz tem fatalmente que ser empírica e baseada no saber de experiência feito. Há arguidos que comparecem em tribunal com um discurso completamente desfasado da realidade e outros que têm uma escassíssima percepção daquilo que lhes está a ser comunicado. E, no entanto, temos forçosamente que os ouvir, eventualmente sabendo que o arguido não tem capacidade de entender aquilo que está a acontecer ali, e creio que hoje, enfim, esse tema até está na ordem do dia a propósito do julgamento do BES e de todos os filhos do BES, não é? Em que se coloca a questão se o cidadão que está a ser julgado tem capacidade de entender ou não aquilo que está a acontecer e suponho que todos nós já ouvimos em diversos comentários, entrevistas, etc., precisamente ser abordado este tema de se a pessoa está a perceber ou não o que está a acontecer e se deve ser julgada não estando, ou eventualmente não estando completamente capaz de perceber aquilo que está a acontecer. Nos tribunais de instrução criminal isto é muito comum, até porque muitas vezes hoje já não é tão comum, porque enfim as polícias estão mais sensibilizadas para isso também, mas muitos deles aparecerão ainda em tribunal alcoolizados, drogados e outros com outras patologias e, portanto, a ideia é de que eventualmente não terão percebido grande parte daquilo que lhes foi dito ou daquilo que lhes foi comunicado e, no entanto, não há nenhuma solução para isto e a pessoa tem que ser ouvida e as necessidades da justiça têm que ser satisfeitas. Por forma a obviar esta dificuldade, muitas vezes os órgãos de polícia criminal, em situações mais óbvias de incapacidade, conduzem os arguidos a unidades hospitalares, nomeadamente de urgência psiquiátrica. E, em alguns casos, os arguidos já têm até pendentes processos de maior acompanhado ou de internamento compulsivo, ou de internamento involuntário, hoje é assim que se chama, que se transformou em tratamento compulsivo e ambulatório. No mês de agosto de 2023 entrou em vigor a nova Lei de Saúde Mental, a Lei 35 de 2023, que revogou uma lei que esteve em vigor durante muitos anos, a Lei 36 de 98, e tem como objeto a definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, consagra os direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental e regula as restrições dos seus direitos e as garantias de proteção da sua liberdade e autonomia. Para o efeito, define a doença mental como a condição caracterizada por uma perturbação significativa das esferas cognitiva, emocional ou comportamental, incluída num conjunto de entidades clínicas categorizadas segundo os critérios de diagnóstico da Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde. Dentro do leque de medidas de coação existentes, à exceção do termo de identidade e residência, as medidas de coação e garantia patrimonial são aplicadas por despacho do juiz durante o inquérito a requerimento do Ministério Público e depois do inquérito, mesmo oficiosamente, ouvido o Ministério Público. As medidas de coação previstas no Código de Processo Penal, a aplicar independentemente do discernimento e ou da capacidade do arguido, são o termo de identidade e residência, a caução, a obrigação de apresentação periódica, a suspensão do exercício da profissão, função, atividade e direitos,
a proibição e imposição de condutas, a obrigação de permanência na habitação, a prisão preventiva e o internamento preventivo, respectivamente previsto nos artigos 196 e seguintes do Código de Processo Penal. Na Lei da Droga, no Decreto-Lei 1593, de 22 de janeiro, o artigo 55, número 1, prevê também a obrigação de tratamento à toxicodependência e estabelecimento adequado, a qual, aliás, também encontra assento no artigo 200, número 1, linha F, do Código de Processo Penal. Por sua vez, no artigo 31, número 1, linhas A e D da Lei 112 de 2009, a Lei da Violência Doméstica, prevê que o juiz também possa impor algumas medidas de coação, como não adquirir, não entregar de forma imediata armas ou outros objetos e utensílios que tiver, sujeitar-se também com consentimento prévio à frequência de programas para arguidos em contexto de violência doméstica, não permanecer ou não se aproximar da residência onde o crime tenha sido cometido, enfim, não contactar com a vítima, não se aproximar da sua casa, restringir o exercício de responsabilidades parentais, etc. As únicas medidas que se dirigem mais diretamente a pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental são a que está prevista no artigo 200, número 1, linha F, na qual se prevê que, se houver fortes indícios da prática de crime doloso punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, o juiz pode impor ao arguido, cumulativo ou separadamente, as obrigações de se sujeitar, mediante consentimento prévio a tratamento da dependência de que padeça e que haja favorecido o crime, a instituição adequada, aliás, na linha do também estabelecido na Lei da Droga para os toxicodependentes, e aquela que está prevista no artigo 202, número 2 do Código de Processo Penal, ou seja, mostrando-se que o arguido a sujeitar a prisão preventiva sofre de uma anomalia psíquica, o juiz pode impor, ouvido o defensor e sempre que possível um familiar, que enquanto a anomalia persistir, em vez da prisão, tenha lugar um internamento preventivo em hospital psiquiátrico ou num outro estabelecimento análogo, adotando as cautelas necessárias para prevenir os perigos de fuga e de cometimento de novos crimes. Posto que em ambas as situações a aplicação das medidas de coação supõe a existência de fortes indícios e a comissão de um crime cuja pena seja superior a 3 anos, certo é que o legislador tratou de forma diversa as dependências do álcool e da droga e a doença mental, propriamente dita, radicando porventura essa diferença na circunstância das dependências serem provocadas pelo próprio, ao contrário da doença mental. A diferença reflete-se nomeadamente na distinção de regimes ao nível do consentimento para a aplicação da medida, num caso necessário e noutro não, e também do desconto na pena que for aplicada futuramente para efeitos do artigo 80 do Código Penal. A medida de internamento preventivo baseia-se na existência de uma anomalia psíquica e prevê que, consultado o defensor, o que é possível, dado que o defensor está presente no interrogatório, e um familiar, o que já dificilmente acontecerá, porque o interrogatório judicial de arguido detido não está desenhado para ter a audição de outra pessoa que não do próprio arguido. Em todo o caso, antes da aplicação da medida, não está prevista a realização de uma perícia médico-legal, o que leva a que, portanto, esse juízo acerca da imputabilidade ou da anomalia psíquica seja feito de forma empírica pelo juiz de instrução. Acresce que está previsto que tal medida dure enquanto a anomalia persistir, o que coloca também a dúvida sobre a quem compete averiguar se a anomalia desapareceu, o que de qualquer forma dificilmente acontecerá, pelo menos em algumas das patologias. Enigmática parece ser a parte final do número 2 do artigo 202 do Código de Processo Penal, pois prevê-se que o arguido possa cumprir esse internamento em hospital psiquiátrico ou estabelecimento análogo, desde que estejam asseguradas as necessárias cautelas para prevenir os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa. Na prática, existe em Portugal um único hospital psiquiátrico prisional, que é o Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, onde acabam por ser colocados todos os arguidos que padecem de ou que se suspeita que padecem de uma anomalia psíquica. O despacho 12.406, 2019, 27 de dezembro, classificou ainda algumas unidades de saúde mental não integradas nos serviços prisionais, como estando vocacionadas para a execução das medidas de internamento preventivo, de medidas de segurança de inimputáveis, nomeadamente o Hospital de Magalhães Lemos, o Hospital Sobral Cid e o Hospital Júlio de Matos, em Lisboa. É verdadeiramente surpreendente esta previsão de que o hospital psiquiátrico, com as unidades acima referidas, porque em princípio não tem uma segurança apertada e não é possível ao Tribunal colocar um polícia à porta de cada unidade hospitalar destas, pelo menos por regra não será possível. O Decreto-Lei 70/2019, 24 de maio, visou estabelecer os princípios orientadores da execução destas medidas, clarificou o estatuto do internado, reforça os mecanismos de tutela dos seus direitos e regulamenta a elaboração de plano terapêutico e de reabilitação, instrumento essencial a uma execução individualizada, programada e bem-sucedida deste tipo de medidas.
A estreita e simultânea ligação da execução das medidas de internamento ao sistema de justiça e ao sistema de saúde reclama uma colaboração permanente e eficaz entre as entidades responsáveis de ambos os sistemas e prevê-se na lei mecanismos de partilha de informação, de recursos e de conhecimento, visando o melhor cumprimento possível das finalidades da execução e uma desejável uniformização de procedimentos entre as várias unidades onde são executadas estas medidas de internamento. Pergunto se este estabelecimento análogo será, por exemplo, uma clínica privada na área da psiquiatria e até que ponto o juiz pode determinar tal internamento se o mesmo implica necessariamente um pagamento. Ficará dependente da capacidade financeira do arguido com uma anomalia psíquica ou dos seus familiares, mas em todo o caso não se divisa que tenha condições de segurança que permitam evitar a fuga e não se antevê que sem a colaboração desse estabelecimento análogo se possa efetivar tal internamento. O que a lei não prevê nem permite é que caiba ao internado a escolha do estabelecimento onde deve ser internado. E, em alguns casos, quanto a mim, podia fazer todo o sentido. Pensemos numa clínica em que o arguido já é seguido e que tem conhecimento da sua história clínica. E, portanto, mesmo criando algumas injustiças relativas, creio que talvez essas pudessem ser acauteladas e esta pudesse ser uma solução prevista numa futura alteração do Código de Processo Penal. Sendo os meios escassos, coloca-se por isso mesmo também a questão de saber se não deveria ser mais criteriosa a colocação de um arguido em internamento preventivo, referindo-me essencialmente ao caráter demasiado empírico com que é solicitado ao juiz de instrução em interrogatório judicial de arguido detido, que observe o arguido e conclua se tem ou não uma anomalia psíquica. Conforme já acima referi, o leque de doenças mentais é muito variado e, portanto, se até o amor pode ser uma doença ou causar dependência, enfim, tornar-se-á sempre muito difícil distinguir se o arguido sofre ou não dessa anomalia psíquica num interrogatório que pode demorar 10 ou 15 minutos ou até tempo nenhum se o arguido se recusar a prestar declarações e está no direito de o fazer. Haverá seguramente situações em que o arguido deveria ser internado preventivamente e o juiz não o deteta, e outras em que o arguido será internado sem que disso necessite e também não é isso que se pretende, até porque a alternativa é a aplicação da medida de coação de prisão preventiva e o contexto prisional para quem necessite efetivamente de cuidados de saúde mental pode ser bastante violento e contribuir para uma deterioração desse estado de saúde. Diria que uma fatia considerável dos arguidos que são ouvidos em interrogatório judicial, normalmente em contextos de violência doméstica e de abuso sexual, que hoje são os crimes que mais ocupam os tribunais de instrução criminal, necessita de forma premente de cuidados de saúde mental, para usar a expressão da nova lei de saúde mental, e muito provavelmente sofre de uma doença mental ou de uma dependência de drogas lícitas ou ilícitas e, no entanto, não é possível dar resposta a essas situações através de uma medida de coação eficaz, tendo sempre presente que as medidas de coação não visam senão objetivos como acautelar os perigos de fuga, perturbação do inquérito e continuação da atividade criminosa. Por um lado, não consegue o juiz fazer uma triagem rigorosa de quais os arguidos que necessitam de internamento, dada a urgência da tomada de decisão. Por outro, os meios são escassos e existe apenas um hospital prisional psiquiátrico no qual, eventualmente, não é possível acolher todos os arguidos que necessitem de cuidados de saúde mental e as demais unidades não conseguem acautelar eficazmente o perigo de fuga. Acresce que o tratamento de dependências exige a adesão terapêutica do arguido, que tantas vezes não tem consciência da necessidade do tratamento e outras tantas não encontra suporte familiar e social que permita um tratamento bem-sucedido. Paralelamente, na Lei de Saúde Mental, o anterior internamento compulsivo foi substituído apenas na designação por internamento involuntário, parecendo que a anterior designação era mais clara e contundente, mantendo-se, contudo, no essencial, o desenho legal. De acordo com os princípios gerais desta lei, expressos no artigo 15, mormente no seu número 3, o tratamento involuntário tem lugar em ambulatório com equipas comunitárias de saúde mental, excepto se o internamento for a única forma de garantir o tratamento medicamente prescrito, cessando logo que o tratamento possa ser retomado em ambulatório. Nos termos do artigo 27, número 1 dessa lei, o tratamento involuntário em internamento é substituído por tratamento em ambulatório, logo que deixe de ser a única forma de garantir o tratamento medicamente prescrito, e a substituição é comunicada ao Tribunal. Em muitas situações, os arguidos agressores são levados em contexto de grande agressividade, muitas vezes causada por essa doença mental, a um hospital com urgência psiquiátrica e aí, muitas vezes, após a administração de um fármaco, recebem alta no próprio dia ou escassos dias depois, para continuarem o tratamento em ambulatório, precisamente na casa onde se encontra a pessoa agredida e que, mesmo sendo familiar, não tem muitas vezes
quer pela idade, quer pelo contexto socioeconómico, capacidade para continuar a tolerar comportamentos disruptivos resultantes da doença mental. Perante a ausência de respostas do sistema de saúde, provavelmente porque não há camas nem capacidade logística para mais, os arguidos são então conduzidos aos tribunais, porque as agressões continuam e não há forma de as parar que não seja através da privação da liberdade, ora numa prisão, ora num hospital prisional, iniciando-se de novo um ciclo que provavelmente devia ser resolvido pelas unidades de saúde, mas muitas vezes não é, sendo certo que o problema de base é da saúde e não da justiça. O tratamento em ambulatório, do qual se usa e abusa, só será minimamente eficaz se a família do doente por ele se interessar e nele se empenhar. E diria que não é o que acontece na maioria dos casos, seja pela idade dos que cuidam, ou a quem se pede que cuidem, seja pelas suas próprias debilidades físicas, emocionais e psíquicas, seja até pela exaustão que os problemas de saúde mental sempre acarretam nas respectivas famílias. Sucede que os desafios que se colocam à Justiça são diversos dos que se colocam aos serviços de saúde e na Justiça do que se trata é de evitar agressões, ameaças, homicídios das pessoas a quem supostamente cabe dar suporte aos doentes mentais e vemos com muita dificuldade que continuem a ser tão frequentes os tratamentos em ambulatório. Dou um exemplo, uma pessoa que já tem pendente um processo de internamento involuntário, tem alta para ser seguida em ambulatório e 2 dias depois é apresenta ao juiz porque bateu novamente na mãe ou a ameaçou. Pode o juiz então dizer que esta pessoa padece de anomalia psíquica e deve ser internada preventivamente, quando 2 dias antes os psiquiatras médicos afirmam que ela está suficientemente equilibrada para ser seguida em ambulatório? Em termos puramente legais, diria que claro que o pode fazer. Em termos práticos, o juiz está a sobrepor-se ao psiquiatra, quando, na verdade, na lei de saúde mental, o juiz está sempre subordinado ao parecer dos psiquiatras e pouco ou nada pode fazer para além daquilo que eles decidem. Creio que, eventualmente, a intervenção do juiz devia ser menor nos mecanismos desenhados na lei de saúde mental, porque a sua intervenção acaba por ser meramente formal. A questão é que, em termos práticos, quem cuida do doente mental é quem já está exausto, muitas vezes em idade avançada, e não tem condições físicas, nem psíquicas, nem emocionais para o obrigar a tomar a medicação, a ir a consultas, ao hospital e para suportar as mudanças de atitude e de humor e as sequelas próprias da doença. Numa idade avançada da vida, muitos destes cuidadores não querem ver os familiares presos, mas querem seguramente que eles sejam afastados de casa e que os libertem da tarefa de cuidar ou tratar. Ao invés, pois, de se alterarem as leis, deveriam os serviços de saúde e de assistência social de responder de uma forma mais eficaz à problemática da saúde mental, diminuindo as contradições do sistema assistencial, judicial e de saúde, que trabalham sem coordenação e tornam impossível, assim, melhorar a vida dos que necessitam de cuidados de saúde mental e dos que suportam a existência e a vida daqueles que veem o seu esforço prolongar-se para além do suportável. E pronto, era isto que eu vos queria transmitir, que de facto na fase inicial do processo penal não há, o juiz não tem ao seu dispor meios de detectar com rigor ou com algum rigor se existe uma patologia de saúde mental que obriga a um internamento preventivo e, portanto, nós, enfim, recorremos à experiência, que enfim, também tem sempre a sua importância, mas que creio que talvez não devesse ser apenas e só a experiência do juiz a ter aqui uma palavra neste momento inicial do processo penal, porque depois ao longo do processo penal evidentemente que podem-se multiplicar os inúmeros relatórios e multiplicam muitas vezes, mas na fase mais inicial do processo penal não é assim que acontece. Muito obrigada pela vossa atenção.